Pronto, estão me ouvindo bem? Agora vai começar, viu? Dá uma confirmada para Tô. mim. Ah, né? Pronto, beleza. Para confirmar isso, para ficar sabendo se está ouvindo. Beleza. Vamos lá. É porque, na verdade, assim, como eu falei, a internet ela trava. E quando trava, fica terrível. Eu tenho que estar monitorando o Zoom e monitorando o YouTube também ao mesmo tempo. Né? Minha esposa também está me dando suporte ali, certo? Pronto. Mas acho que agora vai dar tudo certo. Vamos lá. Bom, como eu falei, a gente hoje está encerrando nessa nossa etapa do curso de vendas, certo? E hoje a gente vai trabalhar bastante a questão da mentalidade, é porque a gente aprendeu, né, usar as habilidades de venda, como a gente já viu algumas coisas, né? A gente aprendeu que a gente desenvolver uma estratégia para poder vender, né? A gente viu que a gente precisa ter estoque, né? E que o mostruário é mais importante do que o estoque, né? A gente viu que a gente tem sonho, a gente precisa perseguir nosso sonho, perseguir a nossa meta, certo? Ter metas bem claras para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, certo? Então, tudo isso daí faz parte, certo, da, desse processo aí. Beleza? Vamos lá. Deixa eu confirmar. O pessoal do YouTube aí tá me ouvindo? É, que demora um pouquinho, uns 60 segundos aí, para a gente tentar ver se está tudo ok também no YouTube aí. Vamos lá. E aí, a gente vai ver hoje como aumentar nossas vendas, que é a nossa aula 15 e a nossa última aula desse processo de vendas aí. Só que a gente vai organizar outras aulas voltadas para a questão da mentalidade, desenvolver a mentalidade realmente de fazer o que tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente não vende por questões emocionais. O fator emocional, ele influencia muito o nosso resultado. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a abordagem, ou até quando a gente vai fazer a nossa lista de contatos, quando a gente vai prospectar pessoas, fazer a nossa lista de contatos, a gente fica com medo, entendeu? A gente fica com receio, né, de colocar aquela pessoa na nossa lista. Né? Será que fulano vai querer conhecer minha oportunidade, meu negócio, ou meus produtos? Né? Então, a gente fica fazendo uma seleção das pessoas que você acha que quer ou as pessoas que acha que não quer. Né? E você, muitas vezes, por medo de abordar uma pessoa, porque, sei lá, a pessoa, de repente, tem uma posição social diferente da sua, uma posição intelectual diferente da sua, ou qualquer outro tipo. A pessoa é diferente, né? E você tem medo de chegar a essa pessoa, porque você acha que essa pessoa não, é um, sei lá, é um político, sei lá, é um professor, sei lá, um empresário, e você tem medo de chegar nessas pessoas, né? Botar nós temos que chegar a essas pessoas por questões emocionais. Então, isso a gente precisa trabalhar essa questão emocional para que a gente possa vencer. Então, as próximas aulas que a gente vai organizar, ela vai funcionar como se fosse uma sessão de coaching. A gente vai fazer um coaching em grupo, né, para que o conhecimento que a gente adquiriu, a gente possa implementar, certo? Hoje você já tem esse conhecimento que a gente passou para vocês. As pessoas que não participaram de todas as aulas, né, as aulas estão disponíveis no grupo de alunos, certo? E estão disponíveis também no particular de cada um, certo? O link do YouTube é privado, né? A gente coloca como não listado, porque ele não tem acesso ao público, certo? Então, só tem que ter acesso aos alunos, nas pessoas com quem eu compartilhei o link. Então, a gente pode estar revisando, tá? E daqui talvez uma semana ou duas, a gente já vai fazer um trabalho de coaching, né? Um trabalho voltado para desenvolver mentalidade, porque o importante é que a gente tenha resultado. Não adianta fazer um curso de vendas, né? A gente botar essa meta de trabalhar, de vender os 10K e a gente não implementar realmente isso. Então, as próximas etapas são etapas mais voltadas para a ação, né? Para que você vá lá e faça o que tem que ser feito. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo bem? Continua ouvindo bem? Deixa eu ver como está o YouTube aqui. Deixa eu voltar aqui. Está meio parado aqui, YouTube. Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Deixa eu ver se houve problema de conexão aqui do YouTube, rapidinho. Certo? Que tem que também vai pela outra plataforma. E aqui, pelo visto, deixa eu entrar de novo no link. Essa aí, entrei. Deixa eu ver aqui novamente.
do YouTube, rapidinho. Pronto, tá tudo ok. Tá tudo ok. Beleza, beleza. Vamos lá. Pronto, gente. Então, como aumentar as vendas? Deixa eu colocar aqui meu rosto aqui na. Vou colocar aqui meu rosto. Cadê, meu Deus? Aqui, pronto. Deixa eu abrir essa câmera aqui. Pronto, tá tudo ok. Tá tudo ok. Beleza, beleza. Vamos lá. Pronto, gente. Então, como aumentar as vendas? Deixa eu colocar aqui meu rosto aqui na. Estou até tentando colocar aqui, né? Mas vamos lá, gente. Eu não estou conseguindo botar o rosto aqui. Todo mundo está travando. Abre essa câmera aqui. Bom. Aqui. Pronto. Aí queria que você prestasse bem atenção nesse vídeo, tá? Que ele vai estar. A gente vai estar colocando uma experiência. Eu quero que vocês coloquem muita emoção nisso, quero que vocês prestem bem atenção mesmo, que vocês se conectem bastante com a dinâmica que vai ser feita nesse vídeo, e depois a gente vai comentar o que vocês acharam sobre isso daí, para depois a gente dar início aos slides, né, as aulas, né, que eu preparei, né, com muito carinho para vocês. Beleza? Deixa eu conectar aqui. Vamos ver se vai estar tudo ok com o vídeo aí. Não é possível produzir essa mídia. Deixa eu ver se eu consigo essa mídia na. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tem que passar essa mídia. Eu quero ver se eu consigo pegar aqui no YouTube. Vamos lá. Preparei com muito carinho essa mídia que ele não quer passar. A gente busca aqui. Vou procurar aqui primeiro. Eu procuro aqui no YouTube primeiro. Aqui. Pronto, esse vídeo é muito importante, porque ele vai falar justamente do assunto que a gente está tratando aqui, né? E eu separei, né, para que a gente pudesse estar vendo aqui rapidinho, deixa eu ver. Deu um errozinho aqui na transmissão. Hoje está daquele jeito, viu? Vamos conseguir continuar. Dar um na sessão. Não sei nem se eu estou no Zoom aqui. Tá aqui.
É que alguns vídeos que a gente coloca, ainda a gente não consegue passar diretamente no slide, entendeu? Vou pegar esse vídeo agora no YouTube para a gente tá passando aí. Procurando, tô pesquisando aqui rapidinho, viu? Já tá tudo prontinho, mas ele não rodou no slide. Quem de vocês vê essa dificuldade? Caramba, é complicado ter tempo pro marido, tempo pra esposa, tempo pra isso, tempo pra aquilo. Quem de vocês sente essa dificuldade? Quem de vocês? Levanta a mão. Ok? Pode vir aqui. Seu nome? Fernanda. Fernanda, você tem que idade? 35. 35. Pronto, galera. Estão me ouvindo bem agora? Estão ouvindo o áudio direitinho? O vídeo? Confia comigo aí. Vocês estão comigo aí? Tá. Pronto, beleza. Tá o quê? Tá afiando o barulho. Tá, tem um barulho, é? É. Deixa eu tirar minhas caixinhas, para ver se as caixinhas aqui tá dando interferência. Não, não é caixinha, não. Eu vou dando interferência aqui. Tá, eu vou colocar aqui, se tiver alguma interferência, vocês me falam aí, tá bom? Preste bem atenção nessa dinâmica que ele vai fazer com essa senhora. Depois a gente vai compartilhar essa experiência, beleza? E só desse vídeo, porque o problema maior foi esse vídeo, porque travou aqui, e tá tudo travando hoje. Mas ainda vai dar tudo certo. Aí vocês ouçam e me digam o que vocês acharam dessa experiência dessa senhora aí. Você trabalha com o que hoje? Hoje eu trabalho numa pousada, tem uma pousada em Búzios, eu e meu marido. Ah, ótimo, perfeito. Muitas atribulações na vida? Muitas coisas para cuidar? Muitas. Perfeito. E você tem muitas distrações na sua vida também? Tenho. Redes sociais, pessoas da família, sim, pessoas que ficam puxando e pedindo, e sim, urgências, emergências, perfeito. Então, sim, isso aqui que acontece é um cenário da vida. Isso aqui é a vida, tá? Essa dinâmica, ela não é minha. Essa dinâmica é do Dr. Stephen Covey. Um cara que seguramente foi um dos caras que mais transformaram a minha vida, tá? Eu tenho um pesar que é não conseguir estudar pessoalmente com Covey. E quando eu estava planejando estudar com ele, ele teve um acidente de bicicleta e faleceu. Mas é um cara que mudou muito a minha vida, tá? Primeiro ele e depois titio Tony Robbins. Eu tenho aqui algumas pedras importantes. Você pode perceber que elas têm tamanhos diferentes, né? sim. Porque ocupam mais tempo, ocupam mais espaço, tá? Pega uma pedra bem pequenininha aí e lê o que está escrito nela. Mas é um cara que mudou muito a minha vida, tá? Primeiro ele. Tempo para mim mesmo. Interessante, você mexeu em várias pedras e escolheu essa. É, porque eu preciso. Ótimo, isso é um sinal, que legal.
E pode deixar ela aqui de novo. Que outra pedra te chama atenção aqui? Família. Família, incrível, é muito importante isso. A família aí não é você e o seu marido. Não. Exato, porque aqui eu tenho um relacionamento. É uma Não. outra. Qual uma pedra bem grande aqui? Essa aqui. O que está escrito? Projeto mais importante no trabalho. Sabe aquela coisa mais importante do seu trabalho? Aquela coisa que, pô, eu tenho que me dedicar a isso, senão a pousada fecha. Eu tenho que me dedicar a isso, senão toma tempo, né? Bastante. Ao tamanho. É, enorme. Então aqui eu tenho serviço à comunidade e igreja, serviço voluntário, ajudar pessoas. Aqui eu tenho uma grande oportunidade. Sabe aquela grande oportunidade que a gente deixa passar, o cavalo selado que passa à nossa frente? Isso é uma grande oportunidade. Sim. Você tem um time na pousada? Tenho. Esse é o tempo para o seu time. Você precisa estudar e se aprimorar? Preciso. Esse aqui, ó. Estudar e aprimorar. Tempo para você mesma. Férias. Preciso. Você precisa de férias? Preciso. Uau, ok. Relacionamento, tempo a só você e seu marido. Sem pousada, sem trabalho, sem Só muito... nós dois, Só sim. vocês dois, sim. Precisamos. Ok. Atividade física e alimentação saudável. Nossa, preciso. Precisa? Muito. Você tá ficando meio angustiada, tô sentindo. Tô bastante. E o que é isso aqui, essa pedra grande aqui? Urgente e importante. Talvez é aquele cliente mais importante, talvez é aquele contrato que vai ser perdido, é aquela coisa que é urgente e é importante, você tem que olhar para isso. Fechado? Fechado. A gente tem aqui um balde que representa talvez uma semana sua. Ok. E você tem que ter tempo para as coisas mais importantes. Só que o que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece que algumas distrações roubam nosso tempo. E quando a gente vai começar o dia, muitas vezes a gente... deixa eu resolver uma coisa, um pepininho que apareceu. Deixa eu antes colocar a roupa para lavar na máquina. Deixa eu antes só lavar essa pia aqui. Deixa eu antes só fazer isso daqui. Só mais uma coisa quando vê meio-dia. Pô, é meio-dia, eu tenho que fazer um almoço. Mas deixa eu antes ver um videozinho na internet. Deixa eu antes responder isso aqui. Nossa, o pessoal tá me chamando para tal coisa. Deixa eu atender uma ligação de uma pessoa que tá querendo bater um papo. E quando vejo, já são 2, 3 da tarde. A sua missão é você colocar aqui dentro. Isso aqui é uma semana da sua vida. Ou talvez isso aqui é toda a sua vida. Só que você não pode passar daqui. Você tem que colocar o que é realmente mais importante para você. Nossa. Pode ficar à vontade. Gente. Você começa pelo quê? Pega uma coisa. Tempo pra mim mesmo. Tempo para ela mesma. Primeira coisa. Estudar e aprimorar. Ok. Família. Ok. A pousada vai fechar. Pois é. Eu tô vendo meu time. O seu peso aumenta 2 quilos por mês, olha só. Olha. Tem o estresse por conta da falta de férias, o casamento não tem mais conexão. Seu marido reclama que você só pensa na família, na sua mãe, no seu pai. Pode tirar? Pode. Ai, meu Deus. Pode tirar. Então tá. Gente, tô mega desesperada. Gente, não tem noção. Minha família inteira tá vendo. Ai. Alimentação saudável. Alimentação saudável. Ocupou um bom espaço agora. Tô com medo dessa aqui, mas essa aqui é tão importante. Essa, sem isso o trabalho acaba. Pois é. Ai, meu Deus, como pesa. Então, acabou. Você gostaria de saber um jeito para você fazer renda extra todo mês? Sem saber. Tem que dar um E jeitinho. o casamento ele vai acabar aqui. Pois é. Não pode. Meu Tem Deus. uma grande oportunidade. Não, o casamento vai acabar não, gente. Pelo amor de Deus. Cabe aqui. Tá passando Não do topo cabe. já. Você tá me deixando tensa. Ai, meu Deus. Você não tem tempo pro seu time. O time tá fazendo coisas erradas na pousada. E a sua mãe reclama da sua falta, seu pai, seus irmãos.
estudar. Isso é o seu preciso de tempo fornecedor pra mais mim. importante. Ele tá com problema com você, é o seu fornecedor mais importante. É urgente e importante. Se você não resolver, É. Complicado, hein? Difícil. Não sei. o que você Que sente? tudo é importante. Sinto que tá faltando, que eu não tenho tempo, olhando assim. Você pode tentar uma coisa nova. Você tem uma abordagem completamente nova aqui. Ok. É, tá E aí vazio. você pode colocar primeiro as coisas mais importantes. E aí depois você pode ocupar com o que sobrar de tempo, com as baboseirinhas. Sim. Você tem uma oportunidade nova ali. O que você faz? Ah, mas aqui você disse que é Esquece essas interferências, porque você vai começar com o que é mais importante ali. o que é mais importante pra mim. É. Deixa eu tirar essas coisas pra eu ver tudo. Pode tirar todas essas? Vou tirar. E agora? Preciso pensar no meu trabalho, fazer ele crescer. Ótimo. Tem espaço ali. Tá aí. Consequentemente, eu também tenho que ter tempo pro meu time. Eles precisam. Talvez o time cabe ali embaixo. Pois é, organização também é importante. Olha lá. É, Isso meu aqui já trabalho- faz com que o seu trabalho melhore muito, né? Sim. Tempo pro seu time, tempo pro seu negócio. Ótimo. Sim, sim. Meu relacionamento, eu e meu marido, a gente tem um tempinho pra gente, só a gente. Maravilha. Uma alimentação saudável. Olha só, depois do tempo com o marido, saiu pra fazer a atividade física. Sim, preciso. Preciso. Esse é o seu Resolver. fornecedor mais importante, isso é a coisa que tá gritando no seu ouvido. Sem isso aí vai dar tudo errado. Extremamente necessário. Isso. Minha família, meus pais. Ok. Uma grande oportunidade. Ótimo. Ai, que bom, vai caber tudo. Serviço à comunidade, à igreja, no meu caso, no centro. Estudar e aprimorar também, uma das minhas metas para esse ano de 2021. E, finalmente, férias, que eu também preciso muito. Ok. Cobre tudo. Ok. Viu? Algo ficou ali. Ah, é verdade. Tempo Que- para mim, gente, que eu também preciso. E agora, a vida não é só essa dureza de fazer só o que tem que ser feito. Existem os momentos de distração também. Tem, é verdade. Existe o videozinho do cachorrinho engraçadinho, existe o papo bobo com, entende? Só que aí tudo isso agora você vai colocar aqui dentro e ver o que acontece. Tenta dar uma sacudidinha no balde de baixo. Tem espaço aí, ainda cabe mais coisa. Ainda cabe mais videozinho do cachorrinho engraçadinho. Ainda cabe mais o vídeo do comediante. Ainda cabe mais aquele momento de bobeirinha. Cabe tudo. Muito espaço ali embaixo. O que você aprende com isso? Que eu preciso dar mais, mudar as minhas prioridades, dar mais atenção às minhas prioridades de fato. Eu preciso pensar primeiro na minha família e deixar essas distrações de lado. Não significa que eu não vai ter, mas trazer o tempo, como você falou, 80% nosso foco, que a gente quer, 20% aquela procrastinaçãozinha que é saudável. E você viu quanto dessa bobeirinha tem aqui? Muito, porque é gostoso isso. Não estou negando que não é. Mas olha o que veio primeiro. A ordem inversa não seria possível. Parabéns. Obrigada. Valeu mesmo. Faz barulho!
Pronto, pessoal. E aí? Aí eu faço a pergunta que o Wendel Carvalho fez, né? O que você aprendeu com tudo isso aí? Que aprendizado a gente pode tirar disso daqui? Quem pode falar aí? Está tendo interferênciazinha aqui, não sei o que é. Quando ela vai ver, né? Pensa que não consegue, quando vai ver, agarra, Interferênciazinha aqui, não sei o que é. às vezes, a pessoa, né? Depende, né, de alguma coisa, né? Achando que não pode, e de repente, né, quando vai ver, tudo que ela precisa, né, tá ali, né? No tempo que ela acha que não tem. Talvez Exatamente. pode ser. Mas você entendeu a dinâmica, né? Ele começou primeiro com as pedrinhas miúdas. O que são aquelas pedrinhas miúdas? As pessoas podem ser a dúvida, né? Que a pessoa tem, né? As pedras miúdas são as coisas menos importantes, são as distrações. É aquilo que a gente faz é que não é tão importante para aquele momento. De repente, você tem uma tarefa importante para fazer, de repente, você vai fazer a sua lista de contato, né? De repente, você quer fazer uma abordagem, mas aparece tanta coisa na nossa vida, aí o telefone toca, aí vem uma mensagem do WhatsApp, você vai olhar, depois você já começa a se entender com o WhatsApp, depois vem um videozinho do Quai, do TikTok, do YouTube, e depois quando você vai ver, já deu 10 horas, já 11 horas, já é 3 horas da tarde, você não fez nada. Por quê? Porque você ocupou o seu tempo com coisas menos importantes, com distrações. Então, justamente isso, você está falando que essas pedrinhas miudinhas são as distrações, né? É aquilo que a gente faz, né, no lugar das nossas prioridades. Isso é bom e importante para nossas vidas? Com certeza, não tenho dúvida. Né? A gente precisa, né, ter nosso momento de lazer, de diversão, realmente de se distrair com alguma coisa, mas não como prioridade. O que você tem que fazer primeiro? Colocar as suas prioridades. Porque depois que você preencher, né, o seu tempo com as suas prioridades, aí vem as distrações. Né? Primeiro vem o que é mais importante, certo? E depois vem, né, aquilo que tem menos importância no resultado final, naquele seu dia, ou naquela sua semana, naquele seu mês, certo? Mas é interessante que a gente possa viver um dia após o outro. Né? Então, a gente pensar nessa ação, né, como uma ação também para aquele dia. O que eu vou fazer amanhã, por exemplo? Você já sabe o que vocês vão fazer amanhã? Já tem tudo definido que vocês vão fazer amanhã? Então, é muito importante que de antemão você já decida, já durma sabendo o que você vai fazer no outro dia. E aí, se for o caso, toma até anota um bloquinho de notas ou algum aplicativo de anotação e anota o que você vai fazer no dia seguinte. Mas o que você tem que fazer logo? O que é mais importante? A prioridade. Ah, não, que eu tenho que levar o meu cachorro para poder, sei lá, fazer a necessidade dele. Ah, que fazer... Beleza, mas se tiver algo de mais prioritário naquele momento ali, faça aquilo. Depois faça o outro. Entendeu? Então, o que é prioridade naquele momento ali para você? É isso, isso e isso. Que vai fazer com que você produza mais, com que você tenha um melhor resultado ao frigir dos ovos. E as pequenas distrações, né, elas vão se encaixar dentro daquilo que você já fez de importante, daquilo que você priorizou, certo? Que aí você não perde o foco daquilo que você quer fazer naquele dia. Beleza? Então, quem mais pode comentar alguma coisa? Que tipo de aprendizado você conseguiu extrair? Quem mais pode dizer uma opinião, o que achou, né? Aquela senhora, né? Aquela moça, né? Que é dona de uma pousada, certo? Que ela se viu meio perdida, meio à toa ali, né? Ela colocou as pedras já em cima das pedras miudinhas, onde já estavam cheias de distrações, ou seja, daquilo que você
que você priorizou, certo? E quando foi colocar a prioridade, não tinha mais espaço, né? O que você pode falar? Você viu que ela estava angustiada, né? O que vocês podem comentar sobre esse vídeo mais? Deixa eu ver aí. O Valdemir participou. Vamos ver aqui. Valdemir Quirino. Valdemir, traz uma opinião sua, Valdemir, sobre o que você achou daquela dinâmica ali. O que você observou, entendeu? Veja aí. É bem interessante mesmo. É importantíssimo, né? A gente saber as nossas prioridades. As prioridades que nós temos na nossa vida para a gente poder tomar as decisões corretas. Né? E se a gente não tem essas prioridades, aí aquelas pequenas coisinhas vão nos distraindo e a gente acaba aquilo que é mais importante. Acaba deixando de fazer aquilo que é mais importante na nossa vida. Justamente. E isso acontece com muita frequência na nossa vida, né, Valdemir? Sim, A gente faz isso o tempo todo. E no dia que a gente faz mais isso, é o dia que a gente menos produz. Né? Que a gente acaba se distraindo com muitas coisas, que não é para você se distrair, e você acaba não fazendo o que era mais importante para aquele dia. Né? Seja produzir no seu trabalho, seja lá dar uma atenção melhor à sua família, à sua esposa. Né? Então, muitas vezes, a gente acaba não fazendo. Né? Tem alguém com o áudio aberto aí. Não parece? Okay. Pronto. Então, beleza aí. Então, obrigado, Valdemir. Tem mais aqui? Silvia, Amanda. Amanda disse que é envergonhada. Mas, Amanda, se quiser falar, Amanda, você me diz aí o que você achou, né? Qual foi o sentimento que você teve? Aí você vê aquela mulher, né? Aquela mulher desesperada, né? Porque ela estava sem conseguir encaixar as prioridades dela dentro daquele balde ali. O que você achou, Amanda, daquela experiência? Cadê a Amanda? Se voltar cortando muito. Está cortando? Tá, todo mundo está... Tá. Ana está cortando. Está cortando para todo mundo ou só para Ana? Tá bom, tá bom. Tá bom o áudio aí? Tá engolindo a voz. Ana, verifique se não é sua conexão, Ana, que o pessoal está dizendo que tá bom a voz aí. Então, verificar dizendo se não é conexão. Amanda está presente, Amanda? Amanda está na live, mas acho que ela não sei se ela está ouvindo. Certo? Pronto. Ana, você está me ouvindo direitinho agora? A Amanda está na live aqui. Amanda, dê uma opinião sua, Amanda, aí. Abre o seu áudio aí. Fala um pouquinho aqui com a gente aí. O que você achou, Amanda, dessa experiência que essa pessoa, essa moça teve aí? Você pode dizer para a gente aí? Compartilhar conosco? Fique à vontade, né, a gente não está aqui para ver se está certo ou está errado, não. Fique à vontade. É o que você viu, a sua percepção, viu? Fique tranquila. Boa noite. Assim, como vocês falaram, né? O ponto de vista que vocês acharam também foi o que eu achei. Isso, pode falar. Não sou vergonhosa, professor. Não, pode falar, fica à vontade. Não se preocupe que ninguém vai te julgar, vai dizer se está certo ou errado, não. É o que você sentiu, o que você viu, qual foi a sua percepção, entendeu? O que é que você achou daquela dinâmica, alguma coisa que você pode estar falando. Se isso acontece com você, se você muitas vezes deixa de fazer o que é mais importante, né? E às vezes se distrai com aquilo que não é tão importante para você naquele dia ali, se já aconteceu isso com você também, entendeu? E o que você aprendeu, qual foi a lição, qual o aprendizado que você tira disso aí? É que a gente tem que como ela mesma falou, tem que tirar um momento para você, né? E dar oportunidade, né? Para as outras coisas também. Pronto. É isso aí, Amanda. Então, o que acontece? Ela conseguiu perceber que muitas vezes ela estava priorizando
que não era para ser priorizado. Então, ele falou assim, ó, existe uma nova oportunidade de você começar. Tipo assim, a gente hoje, vamos pensar assim no seguinte, a gente acaba priorizando o que não é para priorizar. A gente acaba se distraindo com coisa, sei lá, uma novela, é um filme, é uma série, é um videozinho engraçado que a gente assiste, certo? A gente coloca isso como, às vezes, prioridade. E, muitas vezes, a gente larga de fazer aquilo que a gente puder fazer, que seria prioritário nas nossas vidas. E aí, o Wendel Carvalho, né, que é o coach, Isso. que está trabalhando com ela, diz assim, então você tem uma nova utilidade, tem um balde aqui, um balde vazio, para poder você ajustar a sua vida, você colocar aquilo que é prioritário. Então, com o balde vazio, sem as pedras miúdas, né, que representam as distrações, ela começou a organizar o quê? Novamente, o dia dela, a semana dela, ali, no caso ali representava a semana. Ela começou a organizar a semana, vendo que era prioritário ou não. E aí, você viu que essa nova chance que ela teve, ela conseguiu encaixar tudo que ela precisava encaixar, tudo que era importante, ela conseguiu encaixar ali, ela conseguiu colocar no balde. E as coisas que não eram tão importantes, também teve o seu lugar. Depois, quando ela colocou as coisas mais importantes, ela se encaixou dentro do balde, né? Que são as distrações, que nós também precisamos das distrações, como o próprio Wendel falou, certo? Então, é uma experiência realmente que a gente vive no nosso dia a dia. A gente muitas vezes se pega distraído, certo? Fazendo coisas que não vai ser tão produtivo para a gente naquele dia e acaba deixando de fazer o que seria mais produtivo. Sei lá, de repente você está, quando trabalha com venda, de repente você sai para fazer uma venda, fazer uma cobrança, né, de ligar para o cliente, e às vezes você está entretido com outra coisa ali. Você está perdendo tempo com outra coisa que não vai lhe trazer um resultado que você está precisando naquele momento, certo? De repente, e não é só na questão profissional, não, eu falo na questão geral mesmo, do cuidado com a família, do cuidado com os amigos, né? Com os seus colaboradores, com as pessoas que trabalham com você, entendeu? Com o patrão, com a patroa, seja lá quem for, né? Mas muitas vezes a gente acaba não priorizando o mais importante. Então, o que Steve Covey, né, que é o autor do livro 7 hábitos da pessoa altamente eficaz, então ele vai falar justamente disso daí. Uma das coisas que ele fala, você deve fazer, em primeiro lugar, o que é mais importante. Porque, assim, se eu perguntar para você, o que você tem que fazer logo, de imediato? O que é mais importante ou o que é urgente? Diga aí. Você tem duas coisas para fazer. Uma que é mais importante e a outra que é mais urgente, que é urgente. Uma que é mais importante e outra que é urgente. Você prioriza a mais importante ou a urgente? A urgente, não. A urgente, né? O que mais faria a urgente e deixaria a mais importante? Silvio. Cadê Silvio? O que ela falou, né? Você faria o que, Silvio, primeiro? A mais importante ou a urgente? Depende, é mais importante. Fazer a mais importante, né? Josivaldo, a mais importante você fazia ou você fazia a mais urgente? Se eu achei mais importante, né, não? Quem está falando? Ana, foi? Achei mais importante, né? Mais importante é que vai lá resultado, né? Mais importante, E Valdemir, mais importante ou urgente? Mais importante, na minha opinião. Mais importante, né? Na minha opinião, mais importante. Mais importante, né? Então, acho que a Amanda só manda quando é urgente. Não foi mais urgente ou a Amanda já mudou a opinião também? Continua. Mais importante, Amanda. Amanda foi com a maioria, viu? Ela mudou a opinião, viu? E se estiver errada, Amanda? Você está certa e você mudou a opinião. Se estiver errada, como é que faz agora? Menino, mas está cortando, viu, meu pai? Pronto. Deixa eu dizer. A urgente é porque você não realizou na hora que era para ser realizado e ela se tornou urgente. Ou seja, você
procrastinou, você deixou para resolver depois. Por que está sendo urgente? Justamente porque você não resolveu com antecedência um problema ou uma situação. Entendeu? Então, muitas vezes, o que é urgente é porque você não fez antes. Então, de repente, vamos supor, algo que você não programou e que, de repente, aparece, aí você tem que fazer isso aqui rápido, mas porque você não fez um plano. Claro que vai existir fatos emergenciais, uma emergência. Uma pessoa adoeceu, beleza. Né? Aí ela é uma emergência, certo? E é mais importante, cuidar da saúde, entendeu? Mas, de repente, é uma urgência. Ah, eu tenho que entregar esse documento urgente aqui, eu tenho que fazer esse negócio urgente. Por que é urgente? Porque você não se programou, você não priorizou naquele momento que era para priorizar. Então, por isso se tornou urgente. Porque você foi empurrando com a barriga. Aí chega um momento que você vai ter que resolver às pressas aquilo ali. Mas poderia ser resolvido lá atrás. Mas você procrastinou, ficou adiando. Ah, depois eu vejo. Só que não. A bomba explodiu e aí você precisa resolver o seu pepino logo. Entendeu? Urgência. E aí, muitas vezes, você deixa de fazer o mais importante e vai fazer urgente. Quando urgente é que deveria ter prioridade. Mas porque... quando o mais importante é que deveria ter prioridade, não urgente. Porque urgente seria um reflexo da falta de organização, falta de disciplina, da falta de priorizar, né, o mais importante naquele dia. Então, o Steve Covey, no livro, ele vai fazer uma tabela, ele faz um quadrante, e ele divide as tarefas urgentes e não importantes, de um lado, mais importante e não urgente do outro lado, entendeu? E aí você vai organizando a tabela de acordo com a sua atividade, de acordo com essa tabela. Então, aí você sabe, que naquele dia que você vai fazer, sempre mais importante, certo? E aquilo que seria urgente, certo? Ele vai perdendo força. Quando você começar a se organizar, você não vai ter mais tarefas urgentes, porque você está resolvendo as mais importantes, para que ela não vá se arrastando e não se torne urgente lá na frente. Entendeu? Então, se eu tenho que fazer algo amanhã, e eu não faço amanhã, e aí o prazo é sábado, aí amanhã é quarta, né? Aí na quarta não faço, na quinta não faço, aí na sexta, não, deixa eu deixar. Aí não, eita, eu tenho que fazer urgente, porque você não fez, amanhã poderia ter feito. Teria condição de fazer, mas você não priorizou naquele momento. Aí foi colocando a barriga, foi colocando o quê? Distrações, coisas que não eram importantes para aquele momento ali. Entendeu? E aí você precisa para resolver isso urgente. Né? E aí acaba atrapalhando a sua produtividade. Então, basicamente, sobre essa questão que a gente vai falar hoje, né, na nossa aula. Tá? Eu vou mostrar os slides agora. Deixa eu ver aqui. Tá tudo bonitinho aqui. Olha o slide já. Pronto, e aí a gente vai ver. Essa aqui. Vou passar aqui. Esse vídeo não rodou, né? Porque rodou agora. Vou esperar só. Boa vontade. Pronto. Vou passar aqui. Tá mudando, botando em joia. Pronto, vamos lá. Pronto. Hoje, né, a gente fez essa introdução um pouco demorada, né, para que vocês possam entrar dentro, né, vou até redundante, entrar no assunto, né, porque mergulhar, porque eu quero imergir mesmo dentro desse assunto, que a gente vai falar sobre tempo, produtividade e foco, certo? E dentro disso também está a questão da disciplina também, que é muito importante, certo? Tá aqui um barulho saindo na caixa aqui, tá horrível. Não sei o que é.
Quem está com o microfone ligado aí pode desligar só para ver se eu consigo diminuir o barulho aqui. Tá um barulho externo assim É o enorme de aqui. Silvio que tá ligado. O quê? É o de Silvio que tá ligado. A de Silvio, né? Pronto. Melhorou agora, pronto. Agora melhorou. Estava uma ventania, passava uma ventania. Pronto. Como gerenciar o seu tempo, né? Porque muitas vezes a gente acha que tem o tempo todo, né? E aí, o que acontece? A gente fica à vontade. Fica à vontade. E aí, quando a gente vai ver, já passou o tempo, já acabou e a gente não fez nada. Certo? Então, a gestão de tempo é fator importantíssimo para quem quer aumentar a sua produtividade. Certo? Tempo, foco, produtividade, disciplina, tem muita a ver, são coisas que estão interligadas. Né? Então, para que você possa desenvolver e produzir mais, certo? Gerenciar o tempo, manter o foco e ter disciplina, isso é algo importantíssimo, certo? Então, eu vou pensar o seguinte, você vê a importância do tempo. Digamos que você tem 25 anos, certo? E você tem o poder, né? Deus lhe deu o poder de você trocar de idade com um bilionário de 90 anos. Ele assumiria seu patrimônio atual, ou seja, o dinheiro que você tem hoje, tá? Vamos imaginar hipoteticamente, cada um de nós aqui com 25 anos, né? E com o patrimônio que vocês têm hoje. Então, essa pessoa, esse senhor de 90 anos, ele assumiria, ele trocaria de papel com você. Ele seria você, ou seja, ele ficaria com 25 anos de idade e com seu patrimônio. E você ficaria com 90 anos de idade com o patrimônio dele. Certo? Aí eu digo assim, você ficaria com 90 anos e ele ficaria com seus 25 anos. Você trocaria de idade, você trocaria, você com 25 anos de idade, você trocaria para viver já com 90 anos de idade? Você aceitaria? Quem aceitaria aí? Pode abrir o microfone aí. Quem aceitaria essa troca? Quem aceitaria de se tornar um bilionário, só que em compensação você também ficaria com 90 anos de idade? Quem aceitaria essa proposta? Alguém aceitaria? Não? Pronto. Não, né? Então, é natural que a gente não aceite essa proposta. Por 90 anos, o cara já está mais para lá do que para cá. Depois de 25 anos, tem muita vida pela frente, certo? Então, ou seja, mas você, em compensação, você recusou o quê? Você recusou um patrimônio bilionário, né? Certo? Então, a gente sabe que a resposta à pergunta anterior, com certeza, seria um não, né? Porque a resposta lógica seria um não. Isso é bem óbvio. Aquele senhor de 90 anos está com o seu tempo contado, né? Naturalmente, a gente pensa de forma natural, né? Ele vai estar com o tempo contado porque, pela expectativa de vida, né, ser bem menor, né, do que uma pessoa que tem 25 anos, certo? Questão natural. A gente sabe que morre jovem de 25 anos até de menos, né? Mas questão natural, essa pessoa, né, ela estaria com uma expectativa de vida menor do que um jovem de 25 anos. E dinheiro nenhum pode comprar mais tempo de vida. Ou seja, ele é bilionário, mas ele não pode chegar e comprar. A própria Bíblia fala isso, né? Qual a pessoa que conseguiria aumentar um côvado à sua existência, aos seus dias, ou seja, acrescentar um pouco de tempo ao seu dia. A pessoa pode ser como for, mas não tem como comprar isso. Ninguém consegue comprar mais tempo de vida. Eu quero ver mais 50 anos. Quanto é que custa ver mais 50 anos? Custa 5 milhões, então eu vivo mais 50 anos. A gente não tem esse poder de comprar mais tempo antes de viver, certo? Então, em contrapartida, você tem um tempo que acabou de recusar por milhões. Ou seja, você tem todo esse tempo. Olha o quão poderoso é esse negócio. Ou seja, o seu tempo é tão valioso que você acabou de recusar por bilhões. Todo mundo aqui disse não. Ou seja, a gente recusou, né? Vamos pensar, 25 para 90 dá o quê? Dá 65 anos, não é isso? Certo? A gente recusou 65 anos por bilhões. A gente poderia ganhar bilhões, certo? Mas a gente preferiu viver mais 65 anos. Ou seja, a gente trocou o tempo que a gente tinha pela frente, certo? A gente não trocou, na realidade, a gente não fez essa troca e a gente preferiu o nosso tempo, né, a escolher os bilhões, certo? Agora eu pergunto para vocês, se a gente valoriza tanto o nosso tempo, como a gente falou, né, a gente respondeu essa dinâmica, se eu recusei bilhões, certo?
Eu pergunto, por que que a gente gasta nosso tempo como se ele não valesse nada? A gente sabe que vale muita coisa, mas por que a gente gasta nosso tempo como se ele não valesse R$1? Entendeu? A gente recusou bilhões, mas em compensação do nosso comportamento, certo? Nosso dia a dia, é como se aquele tempo não valesse nada. E aí eu quero falar do poder dos 1440. Quem vai falar nisso? O poder do 1440. E quem sabe dizer o que é isso, mais ou menos? Alguém sabe dizer? Acho que não, né? Deixa eu passar aqui. Quem souber pode falar, viu? Deixa eu passar aqui mais um vídeo. Ó. Deixa eu puxar essa parte aqui. Então, veja só. O poder do 1440. Como podemos usar o tempo com sabedoria? Bom, o passo mais importante é valorizar cada minuto do seu tempo. Muitas vezes, e até de forma inconsciente, achamos que temos o tempo todo do mundo. Acabamos assimilando o dia fracionado em horas. Isso deixa a impressão de que ainda temos muito tempo disponível. Ou seja, a gente divide nosso dia em 24 horas, não é isso? 24 horas. Aí você, tem uma hora ainda. Tem uma hora. Daqui a uma hora eu vou. Ou seja, então você acaba fracionando seu dia em horas. E essas horas ela acaba passando de forma muito displicente, porque a gente acaba não reconhecendo que ela é valiosíssima. E como é que a gente pode dar mais importância ao nosso tempo, utilizando, né, o que um grande autor de um livro ele escreveu, falando da importância do 1440. Essas 24 horas, certo, que nós chamamos por dia, equivale a 1440 minutos. Ou seja, o autor ele diz que esse 1440 minutos, certo, ele vai assumir uma importância muito grande nessa vida, porque você vai valorizar cada minuto da sua vida. Quantas pessoas já perguntam para você, vem cá, você tem um minutinho para mim aí? Você tem um minuto para mim? Ou seja, imagine quantas pessoas podem pedir um minuto para você, pode pedir 20 minutos do seu tempo, pode pedir meia hora do seu tempo, pode pedir 60 minutos do seu tempo. Ou seja, quantos minutos você acaba desperdiçando porque você acaba não tendo a noção da importância de cada minuto da sua vida. Cada minuto nosso é importante. Um minuto, né, pode decidir muitas coisas. Por causa de um minuto, certo? Uma pessoa pode se livrar do acidente ou pode sofrer um acidente. Por causa de um minuto, uma pessoa pode, sei lá, perder algo, pode conquistar algo, certo? Imagine o valor de um segundo para um velocista, para aqueles que correm, né, numa Olimpíada, que correm naquela corrida de 100 metros rasos, né, como o Usain Bolt, certo? Que por causa de segundos, frações de segundo, né, ele bate recorde e ele consegue chegar em primeiro lugar. Imagine quanto custa um minuto. Agora imagine o valor do minuto se você tiver em cima de brasas viva, você está com o pé descalço em cima de brasas, ou está numa situação realmente que você precisa de um socorro ali, e esse socorro demora um minuto para chegar. Imagine o quão importante é se esse socorro fosse antecipado. Se você pudesse minimizar o seu sofrimento quando você entende a importância de cada minuto na sua vida. Cada segundo, cada minuto é muito importante. E muita gente desperdiça, se joga fora, certo? Então, como eu falei, nosso dia, certo? Ele tem exatamente 1440. Então, a gente aprender a dar uma maior importância a cada minuto da nossa vida. Isso é top demais quando você começa a entender a vida dessa forma, certo? Eu tenho 24 horas, mas eu posso converter isso em minutos e saber que cada minuto dessas 24 horas, elas têm uma importância muito grande na minha vida. Então, quando alguém pedir um minuto para você, certo? Você veja quanto vale o seu minuto. Certo? Tem uma história mesmo de um rapaz que ele tomava cafezinho num lugar e ele passava, está no livro Entrevista com o Diabo, né? É um livro que foi escrito por Napoleão Hill, certo? Onde ele hipoteticamente, ele faz uma entrevista. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo, na realidade. Ele faz entrevista com o diabo, mas o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Ou seja,
ele entrevista hipoteticamente o diabo, né? Mas ele explicando de fato o que seria o diabo, né? Não seria o próprio capeta, né? Mas seria outras situações adversas na nossa vida. Então ele vai falar justamente de um rapaz que ele vai todo dia ele vai para a padaria, ele passa ali meia hora, 40 minutos para tomar um cafezinho, certo? E aí eu sei que depois uma pessoa, o dono da padaria, vendo que ele era um vendedor muito, muito bom, mas só que muitas vezes ele passava muito tempo ali para tomar um cafezinho. E aí, quando ele vai tomar aquele café, o dono do estabelecimento, quando ele vai cobrar o café, o dono prega uma peça nele, dizendo que o café dele custava, vamos pensar assim, está R$50. Ele falou, poxa, um café R$50. E aí ele fala da questão do tempo que ele perdeu. Quanto ele ganharia naquele tempo que ele estaria ali tomando café? Se ele é um bom vendedor, se ele consegue fechar uma venda, certo? Em meia hora, por exemplo, ele poderia ter ganhado R$50 naquela meia hora que ele perdeu ali, certo? Que ele poderia ter gastado só apenas 5 minutos para tomar um cafezinho. Né? Um menorzinho só. Você não gasta mais do que 5 minutos para você tomar um café pequeno, um menorzinho. Mas muitas vezes você fica conversando, e acaba não observando. Muitas vezes, para fazer uma venda, a gente conversa mais do que o necessário. Muita gente vai fazer um fechamento, a gente conversa mais do que o necessário. A gente tem que conversar, né, o mínimo possível para que você ganhe mais tempo, porque, de repente, bom, foi vender a pessoa comprou o produto seu, tá? Fez o fechamento ali, parte para outro, né? Agradece ali, vai para outro. Foi fazer uma apresentação de plano, certo? A pessoa disse sim ou disse não, certo? Fecha ali e vai embora, entendeu? Não adianta se ficar muito conversando, não, porque se você ficar conversando muito, você vai perder tempo e você poderia estar em outro lugar, a não ser que aquela que você tiver ainda fizer parte do seu fechamento. Mas se você não fizer parte do seu fechamento, né, você vai embora. Já fechou ali, meu irmão, ou não fechou, a pessoa fica, a pessoa não quer nada mesmo. A pessoa não quer, fica, a pessoa não quer entrar no negócio. Beleza, você já fez, já quebrou as objeções, já fez o que tem que ser feito, certo? Você já usou das técnicas que você poderia estar usando. E a pessoa ainda permanece dizendo que não, certo? Porque você fala assim, para você chegar para fechar um plano, por exemplo, a pessoa apresenta uma objeção, você fala assim, se não fosse, não diga que seja dinheiro a objeção, se não fosse a falta de dinheiro, o fato de se dinheiro não fosse problema, certo? Você fecharia comigo? O cara, não sei o que, aí começa a conversar mole, então o cara não quer fechar. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é que o cara não quer, o cara quer ser educado e não quer dizer não para você. Então, a gente precisa entender o quando é o não. Mesmo que o cara não fale com todas as letras não, mas se você quebrou as objeções e o cara continua, né, colocando outras objeções, ali tchau, já foi. Aí você já parte para venda. Vem cá, dos produtos que eu mostrei para você, o que mais você gostou? Gostei desse, pronto, como eu tenho para trazer esse produto? Acabou. Você faz sua venda e esqueceu a apresentação, esqueceu que o cara não quer entrar, o cara não quer, ele não entendeu, ele não quis, ou ele acha que não é para ele, e acabou, tá tudo certo, não tem problema nenhum, ninguém vai, né, todo mundo vai fechar com a gente, alguns fecham, outros não, a maioria não vai fechar, como a gente sabe, mas aqueles que fechar, beleza, o que não fechar, meu irmão, faz venda e vai acompanhando ele, na frente, quem sabe, se ele não desperta, quem sabe se ele não tem o interesse de entrar, mas naquele momento ali, é um momento de você fechar e ir para outro lugar, né, porque se você perde muito tempo, você perde meia hora às vezes, né? Conversando, querendo conversar a pessoa, que a pessoa não quer, e você querendo convencer, e aí você perdeu meia hora. Essa meia hora você poderia estar fazendo uma venda, essa meia hora você poderia estar fechando um outro plano, né? Batendo papo com alguém que quer, prospectando a pessoa, contactando a pessoa, né? Ou prospectando, abordando a pessoa, certo? Você poderia fazer N coisas e você aproveitaria aquele tempo ali ocioso, certo? Então a gente tem que ter sabedoria, né? E usar esse tempo com sabedoria para que a gente possa produzir mais, certo? Tempo é o nosso recurso mais escasso. Porque assim, gente, se a gente perder dinheiro, a gente recupera, não recupera? Você fez um investimento, não deu certo, e aí você tomou um prejuízo, digamos assim. Mas você pode, né, bolar uma estratégia e você recuperar aquele dinheiro que você perdeu ali, certo? Você pode dar a volta por cima. Mas você perdeu uma hora ali. Você tem como recuperar essa hora que você perdeu? Não recupera.
tempo perdido já foi. Passou ali, já acabou ali, pronto, você já perdeu aquele tempo ali. Você não tem como voltar atrás. Ninguém volta no tempo, entendeu? Então, vamos pensar o seguinte. Imagine que a cada dia você acorda com R$ 1.440 na sua conta, certo? Na conta da sua vida. Ou seja, esse 1.440, você lembra que são minutos, né? Mas vamos pensar em reais. Que esse valor, em vez de ser minutos, sejam reais, certo? Em reais, certo? Ou dólares, se você quiser imaginar. Como você investiria esse valor? Pensa um pouquinho. Como você investiria se todo dia você recebesse R$ 1.440? Todo dia, certo? Então, como você investe esse dinheiro, vai definir seu sucesso ou seu fracasso, certo? E veja só, e a gente pergunta, poxa, R$ 1.440. Aí o cara diz, rapaz, sei lá, eu comprava um monte de coisa, eu comprava produto, eu comprava isso, eu comprava aquilo. Ou quem sabe a pessoa ia começar a gastar com bebedeira, né, com roupas, com viagens, cara, tal. De repente a pessoa só ia gastar só com uma área, um lazer, entendeu? Ia fazer churrasco no final de semana, ou seja, ia comprar um carro caro, né, ia comprar o carro do meu sonho, 1.440 todo dia, né? Ia comprar o carro do meu sonho, certo? E aí como é que você usaria esse dinheiro, né? Como você investiria? Então isso aí seria determinante para o seu sucesso ou o seu fracasso. Da mesma forma, certo? Com o seu tempo que você recebe todo dia. Amanhã, certo? Você vai ter disponível, né? A partir da meia-noite, você vai ter disponível 1.440 minutos, a partir de meia-noite, certo? Então, por que a partir de meia-noite? Porque tem gente que produz de madrugada, tem gente que às vezes não dorme cedo, mas vai estar ali produzindo ali de madrugada, ali, fazendo alguma coisa, certo? Ou seja, você tem mais certeza daí. Mas é um ganho também. Eu vou tirar, né, para descansar. Vou tirar 8 horas do meu dia, né? Vou separar 8 horas do meu dia, tá? Alguns minutos do meu dia para descansar. Beleza, ótimo, faz parte. E a gente precisa, entendeu? Senão a gente não produz. Se a gente estiver cansado, a gente não produz, certo? Bom, então, pessoas bem-sucedidas, ela vê o tempo de maneira diferente. E ela também investe seu tempo de maneira diferente. Pessoas que estão no caminho do sucesso, que entenderam esse processo, elas procuram ver o tempo de forma diferente. Tem gente que vende o seu tempo, que troca o seu tempo por dinheiro, que são os empregados. As pessoas que trabalham de empregados, elas trocam o seu tempo por dinheiro, certo? Quem vê de forma diferente, como um empreendedor, alguém quer falar? Quem vê de forma diferente, o empreendedor, a pessoa que pensa em aproveitar o máximo do seu tempo, ela não fica escrava do tempo, certo? Ela não troca o seu tempo por dinheiro, ou seja, ela faz com que esse dinheiro ele trabalhe, certo? Ele multiplique, certo? E que, em vez de você trocar seu tempo, você vai comprar tempo, né? No bom sentido, ou seja, coisas que você poderia fazer, em vez de fazer sozinho, você poderia fazer em equipe, por exemplo. Ou seja, você demoraria 8 horas para fazer determinado trabalho. Mas se tivesse uma equipe de 4 pessoas fazendo aquele mesmo trabalho, você já ganharia o quê? Talvez aquele trabalho, de vez de ser 8 horas, você terminaria em 2 horas, entendeu? Ou seja, com a equipe que você tem fazendo o mesmo trabalho que você faria sozinho, você já economizou 6 horas do seu tempo, entendeu? Ou seja, é possível, né, você fazer seu tempo render desde quando você entenda, né, essa engrenagem, como é que funciona isso, beleza? Bom, a gestão de tempo, ela não é sobre tempo, ela é sobre energia. Isso é interessante, muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa na questão do tempo pelo tempo. É só sobre o tempo. Eu vou gerir meu tempo. Na realidade, essa gestão do tempo ele tem muito a ver com a energia. Ou seja, é preciso gerenciar a energia, né, a sua energia, para que ela dure mais tempo. Ou seja, imagine você fazer o trabalho, né, 24 horas todo dia e você sem descansar. Você não consegue produzir bem, porque você está cansado, entendeu? Você está cansado. Então, se você está cansado, você não produz, certo? Você não aproveita bem o seu tempo ali, produzir, porque você está ali, né, esgotado. Então, a gestão do tempo, certo? Não é sobre o tempo, é mais sobre energia,
certo? Como ter mais energia durante o dia? Então, existem várias dicas, porém, a mais simples é faça várias pausas durante o dia, certo? Então, fazer pausa vai ajudar a fazer o quê? Você distribui energia ao longo de um tempo maior. Por exemplo, você vai fazer um trabalho que está bastante cansado. E aí você está fazendo, mas está cochilando por cima daquele trabalho ali. Você vai fazer, vou ligar para alguns prospectos, vou marcar. De repente, você começa a buscar a sua lista ali no seu caderno, no seu telefone. Você começa a cochilar e começa a não produzir tanto. Então, o interessante é que se você estiver cansado, pare, descanse e depois volte. Entendeu? Ou seja, divide tarefas, uma tarefa grande, em pequenas tarefas. Certo? Tem uma experiência, eu não sei se eu coloquei aqui, posso citar? Pronto, está aqui não. Eu vou citar a experiência que um rapaz, ele fazia academia, né? Ele fazia boxe, e aí depois que ele fazia um treinamento pesado de boxe mesmo, né? Depois batia a luva com os colegas ali, tá? Aí o professor, né? O professor de boxe, não, o mestre lá do boxe, ele ainda pedia para o pessoal ir para uma bicicleta, esqueci o nome da bicicleta agora, mas é tipo ergométrica, mas só que é mais completa que a ergométrica. Você vai trabalhar várias partes do seu corpo, vários músculos do seu corpo, entendeu? Esqueci o nome da bicicleta agora. E o que acontece? E ele dizia assim, olha, quem queimar menos caloria, ainda depois que terminar, ainda vai pagar 20 flexões, vai fazer 20 flexões de braço. Imagina só, a pessoa vai cansado depois do treino, depois da bicicleta, e se ele queimasse menos caloria ali, ia pagar flexões. E o interessante é que ele nunca conseguia queimar mais caloria que ninguém. Sempre era o que menos queimava caloria. E ele começou a ver, como é que eu posso fazer? E ele bolou uma estratégia. Olha o seguinte, ele tinha o quê? Tinha um tempo, né? O professor, ele não dizia assim, você vai queimar tantas calorias durante tantos minutos. Não, ele tinha 1 minuto só de bicicleta, nessa bicicleta, para queimar calorias. Ou seja, quanto tempo todos tinham 1 minuto, todos tinham 1 minuto para queimar calorias, para ver quem queimava mais calorias. E a bicicleta, ela mede, né? Ela mede quantas calorias você queima ali. Aí foi o que ele fez? Ele fracionou esse tempo. Ele dividiu esse tempo em 6. Ele dava umas pedaladas durante alguns segundos e aí descansava durante 5. Aí pedalava durante a mesma quantidade de tempo e descansava 5 segundos. Ou seja, ele foi fazendo pouco a pouco. Ele fazia e descansava, fazia e descansava, fazia e descansava. No final, ele só queimava 50 calorias. Aí a maioria queimava 60 e poucas calorias, né? E aí, quando ele usou essa técnica, ele passou a queimar 66 calorias. Olha, como melhorou bastante. E ele já não era mais o último. E aí aprimorou a técnica e ele começou a queimar 77 calorias. Ninguém conseguia superá-lo, certo? Por quê? Porque ele usou uma estratégia. Ele fazia e descansava. Fazia e descansava. Fazia e descansava. Ou seja, a gente precisa dividir nossas tarefas em pequenas tarefas e a gente, se a gente precisar descansar um pouquinho, eu estou cansado, descansa um pouquinho, meia hora, 10 minutos, descanse e vai de novo. Vai lá e faça. Beleza? Então, fazer o tempo de trabalho a seu favor para evitar o cansaço, ou seja, em vez de focar no cansaço, na dor, você focar no seu objetivo, ou seja, você muda a perspectiva. Quando esse atleta, né, esse boxeador, ele estava fazendo essa atividade, por que também não conseguia? Porque ele estava focando no cansaço. Ele falou, não vou conseguir, né? Está muito pesado, está muito puxado, né? Eu já vi no treino puxado de boxe, certo? Agora tem que fazer essa bicicleta. Então ele focava no cansaço, na dor, entendeu? Só quando ele falou assim, não, meu objetivo é queimar calorias. Então eu preciso desenvolver o quê? Desenvolver uma estratégia. Então eu não posso focar na dor. Eu tenho que focar no meu objetivo. E eu pergunto para vocês, qual é o seu objetivo dentro desse negócio que está fazendo? Qual é o seu objetivo? Você tem uma meta de vender X por dia, certo? Você não pode focar, sei lá, que sua dor seja vergonha de abordar uma pessoa. Que a sua dor seja cansaço. Qualquer coisa que seja sua dor. Você não deve focar na sua dor. Tem que focar no seu objetivo. No final da tarde, eu vou conseguir chegar lá. No final da tarde, eu vou bater meus 300, meus 400 no dia de vendas. Entendeu?
E isso vai trazer uma alegria para você, isso vai trazer uma motivação para você. Ou seja, gerencie seu tempo, né? Evite o cansaço, pare de focar, né, na dor, seja no seu cansaço ali. Eu vou fazer, mas não pense nisso. Pense no seu objetivo para aquele dia ali, ou para aquela semana, ou para aquele mês. E ó, vai para cima com tudo. Então, a produtividade, certo? Ela tem a ver justamente com a dinâmica de coisas que a gente faz durante o nosso dia, certo? Porque muitas vezes você não é produtivo, muitas vezes você é ocupado, certo? Você prefere ser produtivo ou você prefere ser ocupado? Ou seja, quando você é produtivo, né, você aproveita melhor o seu tempo, né? Você é uma pessoa mais disciplinada, né? Você é uma pessoa que manteve seu foco naquilo que precisa ser feito, né? Você conseguiu ter objetivos claros, então você foi bastante produtivo, certo? Então, como ser mais produtivo? Identificar a tarefa mais importante. Como a gente falou ali, Steve Covey, né? Ele diz o quê? Né? No livro, ele fala, faça o que é mais importante. Aquela atividade que a gente fez no início, né? Aquela atividade que a gente assistiu, o Wendel Carvalho com aquela moça, ela estava priorizando as menos importantes, as distrações, certo? Mas quando ela passou a priorizar o que é mais importante, certo? Ela começou a produzir mais. Então, identifique a tarefa mais importante e faça assim começar o dia. Porque se não começar o dia com a mais importante, você vai encher de coisas não importantes. Quando você for fazer a que é mais importante, não vai caber tudo aqui no seu dia. Aí você vai deixar para outro dia e vai ficar procrastinando, vai ficar deixando para depois e acaba aquela tarefa ficando urgente. Eita, chega de fazer isso urgente, tem que fazer isso urgente, que não sei o quê, porque você não fez, né, no dia que era para ser feito. Porque você não priorizou aquela tarefa para aquele dia, certo? Então, o cérebro funciona melhor nas primeiras 2 horas que você vai acordar. Quando você acordar, certo? Conselho meu, né, como coach, como profissional que trabalha com a questão do emocional e da mentalidade, não acorde ouvindo coisas desagradáveis, ouvindo jornais com um monte de tragédia. A gente sabe que essas existem, certo? E que às vezes ou outra a gente acaba tendo conhecimento disso daí. Mas isso vai roubar a sua energia naquele dia, certo? Então, você precisa se concentrar naquilo que é mais importante, certo? Se tiver alguma mensagem de alguém que para você, certo? Se sejam pessoas negativas, não ouça a mensagem naquele momento ali. Se alguém quer fazer algum tipo de cobrança, não ouça, certo? Se é uma mensagem desagradável, não ouça. Se é uma pessoa desagradável, não ouça, certo? Mantenha seu foco nas coisas positivas para não gastar sua energia logo de manhã. E veja qual a tarefa mais importante que tem que fazer. Minha tarefa mais importante agora de manhã é fazer minha lista de contato. Beleza. A minha tarefa mais importante é meus compromissos que eu já marquei. Já tive minha lista, fiz minha lista, já abordei a pessoa e hoje vou fazer a apresentação cedo, logo, 8h30, 9 horas, eu estou com a pessoa para apresentar meu produto, minha oportunidade, e você já foca, né, naquilo que é mais importante logo de manhã, certo? De preferência nas primeiras 2 horas. Estabeleça metas claras, defina metas claras e realistas para o seu negócio e acompanhe o progresso. Ou seja, você tem que saber onde você quer ir realmente, certo? Porque quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, você precisa ter clareza para onde você quer ir, onde você quer chegar, certo? E isso ajuda a se manter o foco e a motivação. Porque se você não sei o que eu vou fazer hoje, não sei, fica perdido. Ou seja, daí que vem a importância daquelas etapas que a gente falou no processo de venda, né? De você ter uma lista de contatos, de saber onde você vai, de você até abordar a pessoa. Você abordou a pessoa hoje, certo? E digamos que você abordou hoje à tarde, mas a pessoa não pode atender você hoje à tarde, mas você já deixou marcado para amanhã, então você tem uma agenda ali, já definida. Eu já sei o que eu vou fazer naquele dia, né? Eu já sei que naquele dia ali eu preciso faturar R$300 ali, então eu já marquei 4 ou 5 apresentações. Conheça bem seu público-alvo. Conheça seu público-alvo, suas necessidades e desejos. Isso ajuda a adaptar a sua estratégia de venda e marketing para atender a sua necessidade. Ou seja, você tem que saber quem é a pessoa, certo? Quem é o seu público para aquele tipo de produto, certo? Tem gente que muitas vezes... o óleo essencial, por exemplo, é um produto top demais. Mas existe um público específico para aquele óleo essencial. Uma pessoa, talvez, que não entenda os benefícios ou que não tenha condição, talvez,
né, ou psicológica, emocional, financeira, de entender os benefícios do óleo essencial, talvez aquele pessoal não seja um público seu, talvez, mas tem que entender quem é seu público-alvo, ou a necessidade urgente daquela pessoa. Digamos, o óleo essencial, o Bril é um produto top demais para quem tem rinite alérgica, para quem tem sinusite, asma, ou qualquer tipo de problema respiratório. Então, é um tratamento ali, e você pode estar falando desse tratamento para as pessoas. Então, aquele público-alvo seu, a pessoa para quem você está mostrando, é uma pessoa que tem problema de alergia. Então, é o público-alvo seu, é o público-alvo seu. Independente da condição financeira, mas é o público-alvo seu, certo? Porque ele tem um problema, certo? Ele tem aquele problema. Então, se você fizer um trabalho bem feito, certo? Você consegue alcançar, certo? Claro que para algumas pessoas que têm uma condição menor, certo? Pode ser que seja mais dificultoso, mas a pessoa precisa entender a necessidade, e você precisa quebrar as objeções nesse caso, certo? Então, invista em sua equipe. Então, se você tem uma equipe, invista em seu treinamento e desenvolvimento, ou seja, elas serão mais produtivas e capazes de vender mais se tiver essa habilidade, ou seja, esse treinamento que está fazendo é justamente um investimento, certo? Que vocês possam repassar, né, para as pessoas que hoje não estão presentes aqui na nossa live, que não estiveram presentes no nosso treinamento, foram 15 aulas, né? No nosso treinamento. Então, as pessoas se conectaram, outras se conectaram a todas as aulas, tem gente que participou de todas as 15 aulas, outras pessoas mesmo que não participaram, acessaram os vídeos e assistiram às outras aulas, mas isso é muito importante justamente porque você vai desenvolver habilidades necessárias para que vocês possam se desenvolver como pessoas e se desenvolver também profissionalmente, certo? Bom, foco. O que é foco? O Steve Jobs, né, ele dizia o quê? Que foco é você dizer não para tantas outras boas oportunidades. Então, foco é você entender o que é mais importante naquele momento, o que você vai se concentrar naquele momento. E a gente tem um problema muito sério de foco. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje, elas têm uma grande dificuldade de focar. Daí, né, que a grande mídia foi que ela criou. Se você passa um vídeo para a pessoa assistir, o vídeo tem mais de 10 minutos, a pessoa não tem mais para assistir. Acha que é muito tempo. Se você mandar uma apresentação de plano para alguém, se ele tiver 20 minutos, a pessoa não assiste até o final, porque ela não quer manter o foco. Se for um treinamento, for alguma coisa, a pessoa também não quer, porque ela não quer manter o foco naquilo por mais de 10, 15 minutos. Daí que a grande mídia descobriu o quê? A questão dos vídeos rápidos, né? Ou seja, se eu puder assistir um vídeo rápido, como tem esse do TikTok, certo? O Quai, né? O YouTube também já tem alguns vídeos rápidos também. As pessoas têm mais interesse, porque é rapidinho. Só que acontece o seguinte, a pessoa passa um vídeo de 2 minutos, a pessoa assistiu, aí escorregou o dedinho para cima, já vai para outro vídeo, A pessoa passou 2 horas ali vendo vídeos rápidos, quando ele poderia ter um foco em um treinamento específico, entendeu? Mas ele perdeu 2 horas ali da sua vida, certo? Só passando o vídeo para cima e para baixo, só subindo o vídeo, né? Escorregou o dedinho para cima, o próximo vídeo, né? E você perde o tempo e você acaba não fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, um curso desse, por exemplo, que foram 15 aulas, certo? Aquelas pessoas que têm foco, elas estão aqui agora, nessa live. Elas participaram de todas as aulas, estão aqui, elas mantiveram o foco. Então, essa pessoa, ela vai ter sucesso, não tem dúvida, certo? Porque a habilidade essencial para alcançar sucesso em qualquer hora da vida é o foco. Se você não mantiver o foco, você não consegue chegar lá, entendeu? Se você foca, você chega, entendeu? Não importa o tempo, tá? Mas você tem um foco ali. Então, você vai se concentrar naquela tarefa, ou seja, você vai colocar a sua energia naquela tarefa, seu tempo naquela tarefa, né? Sua disciplina, sua dedicação, você vai estar colocando aquela tarefa ali específica, você está focando ali, certo? E qual os benefícios do poder do foco? Você vai ter maior produtividade, né? Ou seja, quando estamos focados em uma tarefa, somos capazes de trabalhar de maneira mais eficiente e produtiva, pois não estamos distraídos por outras coisas. Ou seja, a gente evita a distração porque você está focado. Você está tão focado, às vezes, se chegar alguém do lado ali para falar alguma coisa, você não consegue mais ouvir muito o seu ambiente externo, porque você está ali concentrado ali, focado ali naquilo que você está fazendo.
Da mesma forma, você está fazendo uma venda ali, não perca o foco naquilo que você está fazendo. Está fazendo fechamento ali, ó, foque naquilo que está falando. A pessoa está falando ali alguma coisa, seu cliente, foque na fala do seu cliente ali, que o seu cliente ele vai dizer muita coisa importante ali para você usar a seu benefício, a seu favor, entendeu? Para você usar, né, em benefício da própria venda ali, do processo de venda, porque o cara fala, não, mas eu acho importante realmente que o perfume ele tenha, né, um grande poder de fixação. Você, opa, olha, o cliente ele gosta de um perfume que fixe bastante, então eu vou usar isso daí, né, na minha argumentação, quando eu estiver falando com o meu cliente, né, eu vou falar dessa questão, né, da alta concentração de essência, né, do poder de fixação que meu produto tem, entendeu? Ou seja, você tem que focar, né, em todo o processo, em tudo que o seu cliente fala, né, focar nas tarefas que tem que fazer durante aquele dia, focar no seu objetivo. Então, o foco é tudo, certo? Então, o foco ele vai te direcionar para o caminho do sucesso, tá? Então, ele também permite o quê? Ele permite a melhor tomada de decisão. Ou seja, quando nos concentramos em um objetivo específico, podemos tomar decisões mais controladas e estratégicas, né, que nos ajudarão a alcançar nossos objetivos. Ou seja, toda vez que você toma uma decisão, certo? Baseado no foco que você teve, né? O foco ele vai permitir que você tome uma decisão melhor. Você está vendo ali direitinho, você focou naquilo ali, você fala, pronto, estou decidido a fazer dessa forma aqui, porque você manteve o foco ali. Então, você se concentrou num objetivo específico e você tomou uma decisão. E essa decisão, elas têm uma possibilidade muito enorme de você ser bem-sucedido nessa decisão. E, consequentemente, né, quando você mantém o foco, você também melhora a qualidade do seu trabalho, né? Imagina alguém que faz o trabalho com as mãos, né? Sei lá, que está costurando, fazendo algo. Se ela mantiver o foco naquilo ali, ela vai fazer um trabalho excelente. Mas se ela se distrair, né, qualquer distração, né, ela pode, né, fazer aquele trabalho, né, ficar bem ruim, né? Então, quando você mantém o foco, o trabalho ele sai também muito bem feito, sai um trabalho de qualidade, certo? Bom, está caminhando para o final, né, da nossa aula. Foi muito bom estar com vocês aqui, tá? A gente passou essas 15 aulas, né, estudando como a gente faturar 10 mil, tá? A gente viu que se a gente usar as habilidades que a gente aprendeu, a gente consegue fechar um bom valor por dia. E quando a gente fala em 10 mil, se você dividir 10 mil, né, pelo número de dias que tem disponível, e aí a gente tem que entender a variável tempo, que a gente falou hoje, certo? A gente tem que entender que essa produtividade que a gente falou, tá? Ela vai depender também de você manter o foco, de você saber gerir seu tempo, sua energia, certo? E se você fizer da forma como tem que ser feito, como a gente está ensinando aqui, tá? Com certeza você vai ter sucesso, certo? Então, não esquecendo dos processos que tem que ser feito e aplicá-los, certo? Então, para que esses processos eles sejam aplicados de forma realmente efetiva, eu pensei justamente em um trabalho mais focado no coaching, entendeu? Aí fazer o trabalho de coaching, ou seja, a metodologia coaching, ela vai ensinar, certo? Eu acho que não sei se alguém já fez alguma sessão aqui de coaching, um processo de coaching, tá? Mas o coaching, ele faz o quê? Ele ajuda uma pessoa a sair de um resultado, né, para um outro resultado, ou seja, ela sai de um ponto onde ela está, ou seja, o seu estado atual, no momento que ela se encontra hoje, por exemplo, onde você se encontra hoje, qual o seu resultado hoje? Beleza? Pronto, meu resultado, vamos pensar assim, eu vendo 1.000 por mês, esse é o resultado, beleza? Pronto, mas tá bom para você? Não tá bom não, eu quero alcançar 10 mil, certo? Então, que é o estado desejado, ou seja, eu saio desse ponto aqui, tá? Do estado que eu estou, e eu vou para o meu estado desejado, certo? Meus 10 mil. Mas como é que eu vou fazer esse processo para chegar até aqui, certo? Esse roteiro para chegar até aqui. É justamente esse roteiro, tá, que o coach vai junto com vocês. Vai junto com cada um de vocês. É o passo a passo. É a aplicação, né, daquilo que você se propôs a colocar em prática, certo? Então, vou estar organizando as nossas sessões de coaching, tá? Possivelmente vão ser 14 sessões ou 15 sessões, que é um processo completo de coaching em torno disso, tá? Para que a gente possa implementar, tá?
Só que esse processo vai ser um processo que vai depender também da participação de todos vocês. Então, todos aqueles que se comprometerem em passar por esse processo de desenvolvimento pessoal, tá? É um processo hoje que é caro, hoje um processo de coaching, né, em grupo é de 5 a 10 mil reais, certo? Vocês vão ter a oportunidade de fazer um processo de coaching de forma totalmente gratuita, tá? Então, espero que vocês valorizem esse processo aí, e o resultado vai ser que vocês vão produzir mais. Vocês vão desbloquear a sua mente. Aquele medo que te trava, aquele medo que te impede de você abordar um cliente, aquele medo que te impede de você falar no microfone, de você falar para um cliente, de você alçar voos mais ousados, ou seja, que lhe limite a você voar mais alto, né? Então, todo esse medo a gente vai, né, eliminar com essas sessões, porque vocês mesmos vão tomar suas decisões dentro das sessões. Vocês vão fazer uma viagem dentro de vocês próprios, de você mesmo. Cada um vai fazer a sua viagem, cada um vai fazer uma autorreflexão, cada um vai passar por um processo de autoconhecimento, vai passar por um processo de autodeterminação, certo? Ou seja, vocês vão buscar evoluir como pessoa, certo? Porque você só consegue chegar mais longe quando você passa por um processo de desenvolvimento pessoal, quando você passa por um aprendizado profundo, certo? Onde vocês tenham mudadas as suas crenças limitantes, ou seja, onde suas crenças limitantes elas se transformem em crenças fortalecedoras, ou seja, você sai de um processo onde você tem algumas limitações para um processo onde você vai ter, né, uma liberdade, uma abertura, certo? Um desbloqueio da sua mente, certo? Mas isso vai passar também por um processo chamado comprometimento. Então, a gente vai estar organizando, tá, esse processo, certo? Não vai ser todos os dias, porque algumas tarefas vocês precisam realizar, tá? E quando eu falo em tarefa, não vão ser tarefas apenas de vendas, são tarefas também de mudança de mentalidade, né? São tarefas que vai passar por leituras também de livros, se preparem, certo? Porque a gente já não gosta de ler, tá? Mas a gente não tem que fazer só o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que for preciso fazer, certo? Ah, mas eu não sei ler, um exemplo, não sei, né, se tem alguém aqui que não saiba ler, né? Mas tem os audiolivros, você pode ouvir um audiolivro, certo? Todos os livros, vídeos, filmes que eu for indicar, certo? Vai ser acessível para todo mundo. Vai ser coisas que vai fazer diferença na vida de cada um de vocês. Então, eu vou organizar todo o processo de coaching aí, tá? Todas as ferramentas que a gente precisa fazer. E aí a gente vai ter que fazer um trabalho realmente diferenciado para que vocês possam, de fato, ter resultado. Beleza, gente? Tudo ok? Estão me ouvindo? Pode ligar os microfones aí, certo? Ótimo, maravilha. Pronto, então é isso aí. Então, a gente vai fazer esse processo, mas assim, vou marcar ainda nossas aulas. Então, hoje, seria o nosso encerramento da nossa aula do curso de vendas, certo? A gente vai aperfeiçoando esse curso, né? Eu passo que a gente for ministrando outras vezes. Claro, vocês podem se bater por outras vezes também, quando for ministrar, certo? Mas o nosso objetivo é conectar as outras pessoas da equipe, tá? Os novos que forem entrando, que ainda não fizeram o curso. A gente vai conectar também ao curso. Mas assim, o material já vai estar todo pronto aí, vai ficar bem mais fácil, tá? Para a gente estar ministrando essa aula, vai ser bem mais tranquilo. Como eu falei para você, todas essas slides que foram construídos ao decorrer do curso, né? Não tinha nada pronto, tá? Eu fui pesquisando, fui preparando essa aula, e a gente vai agora, certo? Partir para a próxima etapa, que é justamente a transformação da mentalidade, certo? Que é o processo de coaching. Alguém aqui já fez algum processo de coaching? Ou já foi para o psicólogo? Eu não. Tá curioso saber como é que funciona?
Tô. Pronto. É muito bom, Viana. Viu? Eu aconselho que todo mundo pudesse passar por um processo de Quero coaching. É um voltar pra processo, cima mais ainda. você vai se descobrir, entendeu? Coisas que você não sabe sobre você mesmo, que você vai se descobrir nesse processo aí, certo? Amanda já fez, Amanda, algum processo de coaching ou já participou de sessões com psicólogo? Valdemir tá com o microfone ligado. Valdemir, tá ligado? Não, se não. Não participou não, né, Amanda? E você, Valdemir, já participou de algum processo? Ou com coach, ou com psicólogo? Meu aqui tá bem baixinho, eu não tô te ouvindo. Acho que eu apertei em algum lugar aqui. Eu não sei. Pronto, tem um somzinho aí de fundo aí que eu não sei de onde é. Silvio, já participou, Silvio? Já foi com psicólogo? Já foi? Ainda não? Pronto. Então aí você vai ter a chance, a oportunidade de participar de forma gratuita, 100% gratuito, certo? Eu falei para você, é um processo que não é barato, não é caro. A gente pode estar fazendo esse processo aí, tá, de desenvolvimento aí, beleza? E a gente vai passar por esse processo de autoconhecimento, viu? Mas quando tiver tudo pronto, eu falo para vocês aí. Possivelmente deve demorar de uma semana, né, uma semana e meia, para a gente começar as nossas sessões, beleza? Beleza, então. É isso aí, viu? É isso aí. Estava só aqui observando, né, e ouvindo, né, assim como você vê que a importância, né, de você estar interagindo, né, a importância de você estar, né, conectado, né? Quem está conectado, que nem você estava explicando aí, quem está conectado vai ter resultado. Alguma coisa vai pegar, né? Alguma coisa a pessoa vai estar pegando aí, quem está conectado. Porque, de repente, quem está fazendo, participando das 15 aulas, né, já foi dada aí, vai ter um pouco de conhecimento. Quando você estiver na rua, praticando, fazendo, aprender o que você fez. Para aquelas pessoas que não estão conectadas, que não estão fazendo, né? Você vai ver a diferença, né? Que vai acontecer, né? Depois vai dizer, porque você teve resultado, a Ana Maria teve resultado, Silvio Luiz, teve Valdemir, quem está, né, participando tem resultado. Amanda, né? Você vê que a diferença, quando você vai começando a fazer esse tipo de aula, e a Amanda, né, você vê que já está interessante, que ela tinha um pouco de preconceito de falar, você vê que já está quebrando o gelo. Você vê o conhecimento da pessoa já começando, né, entender. Então, essa parte, né, é muito importante, você está interagindo, participando, ainda mais agora na parte do coaching, né, que é outra parte, né, que você vai passar, a pessoa ter o conhecimento, né, em você mesmo, na pessoa mesmo, né. Então, vai ser muito importante, né, quem estiver, né, participando, quem estiver conectado, né, para poder estar interagindo e aprendendo, né, fazer esse processo. É interessante, né, a pessoa ter todo o conhecimento, porque você também citou, né, aí a questão dos óleos essenciais, né, a importância do óleo essenciais, o que é que ele fornece, o que ele faz, o que ele traz, o benefício que ele faz. Então, é muito importante, né, a pessoa ter o conhecimento dos óleos, né, essenciais, porque de repente a pessoa mas óleo essencial não é para mim, mas é para todo mundo, é uma terapia, né? Uma terapia através do óleo, através do cheiro, da cura. Então, tudo vem através do óleo essenciais, né? E esse mês, né, você viu que eu teve a live ontem, né, está muito importante, né? A questão do eu quero falar sobre isso assim que a gente já finalizar aqui a aula, a gente já pode estar falando, né? A gente já pode estar já falando logo, né? Eu vou só pode falar antes, tá? Eu vou só parar de gravar aqui na live, pessoa, né? Porque assim, o interessante é isso aí, tá participando das aulas, né? As pessoas, muita gente que você falou aí, que não tem o foco de estar conectado